cooperativismo brasileiro está vivendo um momento incrível, tanto de crédito como principalmente o de produção, com um crescimento incrível, impressionante. Vejam vocês que nós, da safra passada para essa, agregamos 2,6 milhões de hectares a mais, e com esses preços que nós estamos observando, provavelmente agora, em agosto, setembro, outubro, se Deus quiser, o clima permitir, eu acho que a gente coloca pelo menos mais 2,5 a 3 milhões de hectares adicionais. Então vejam vocês o cooperativismo brasileiro vivenciando 2 anos onde aumenta a nossa agricultura em 5 milhões de hectares, agricultura de grãos. Eu estava dando esses números na semana passada, na abertura do MBA da Universidade de Purdue, em Indiana. Os americanos ficaram assustados, né? Com o que é isso aí? Em 2 anos você trazer 5 milhões de hectares a mais. Vejam vocês o papel e a abertura que tem o cooperativismo nesse cenário. Se você considerar, por exemplo, que a transformação de 1 hectare de pastagem, que é onde tem crescido essa área majoritariamente, né, 90%, 95% do crescimento, apesar que a gente está vendo também um crescimento em cima de áreas de cana e outros que preocupam um pouquinho mais, mas se você olhar o que tem pela frente para as cooperativas, quando você converte 1 hectare de pastagem numa soja em produção, nós estamos falando aí ao redor de 6 mil, 7 mil reais por hectare para essa transformação. Você multiplica por 5 milhões, você tem ideia do que é esse período que nós estamos vivenciando. E eu confesso aqui para vocês que acho que nos próximos 10 anos nós vamos trazer 15 milhões de hectares adicionais para cumprir essa agenda que o ministro Roberto Rodrigues tão claramente colocou aqui, que é papel da agricultura brasileira de forma sustentável fazer isso. Então, é realmente um cenário bastante promissor. Nós também agora, se esse evento, né, se o COP-Talks 2021 fosse um mês atrás, vocês me encontrariam um pouco mais preocupado, né, porque nós estávamos no auge de 3 grandes crises, que é a crise política, a crise econômica e a crise sanitária, mas aparentemente, depois de um mês, o Brasil está numa situação mais confortável nessas 3 crises, né? Então a sanitária, parece que o fundo do poço já ficou para trás, vamos torcer e rezar, né, porque sempre pode aparecer mais um fundo do poço, mas acho que nesse caso, com a aceleração do processo de vacinação, nós vamos ter de volta a economia aí movimentando, né, e isso traz as oportunidades às pessoas que foram tão massacradas aí nesse período, e a crise política também tende, sempre que a economia e a saúde melhoram, ela tende também a amenizar. A minha grande preocupação agora, nesse momento, né, você vê aqui, gente no Brasil sempre num cenário mais de nuvens e de preocupações do que em outros lugares, né? É a crise hídrica que nós estamos vivenciando, extremamente seco. Então, as nossas orações precisam vir para a questão de água, porque só falta, né, num momento de aceleração do Brasil, onde as pessoas estão tão confinadas já há tanto tempo, tão cansadas disso tudo, ainda passar por uma restrição de energia por conta dessa gravíssima seca que nós estamos vivenciando no Brasil. Então as velas agora precisam também, né, ganhar o espaço com a questão da seca. Então agora são 4 crises em andamento que o Brasil tem, né? Talvez o único lugar do mundo com 4 crises com distintas magnitudes. As 3 primeiras que eu falei para vocês vêm caindo e agora aumenta a preocupação aí com a crise hídrica. Eu trouxe aqui só para tentar ficar didático, eu trouxe 3 slides só para vocês aqui que eu gostaria de compartilhar, né, e eu peço ao pessoal aí para subir na tela, por favor. Né, o primeiro, então, é a nossa capa, como já foi feita aí a apresentação. Vou passar para o próximo. E aí, nesse próximo, eu queria aproveitar essa ampla audiência aí do cooperativismo e oferecer para vocês o canal educacional que eu montei quando fiz 50 anos. Falei, agora vamos montar uma coisa para ficar, e foi criar o portal Doutor Agrocom, que é de conhecimento. Todos esses livros que vocês estão vendo lá no fundo, ó,
são os nossos livros, atrás aqui de mim, foram digitalizados, estão a vocês na seção de livros de forma gratuita. Usem bastante, é uma ferramenta educacional para o cooperativismo, e nesse sábado lançamos um que fala sobre o etanol de milho, tá? Então baixem lá, é uma oportunidade muito interessante para as cooperativas, dentro da economia circular, trabalhar também esse conceito, né, de agroindustrialização. E aí também eu queria deixar à disposição de vocês e pedir para que usem, todos que estão assistindo, tem um canal no YouTube, inclusive o último vídeo colocado no sábado, eu tenho feito um vídeo por semana dentro desse nosso processo, né, de transformação, que vocês estão passando. Eu fazia 100 voos por ano, agora estou 100 voos no ano. É uma coisa incrível, então a gente tem que virar cineasta e se reinventar. E aí o canal foi criado, no YouTube está lá com o meu nome, peço para vocês seguirem, mas principalmente, pessoal, mandem isso para os produtores. Tá? Eu dando como editor, gerar sempre materiais de 8, 10, 12 minutos, são mini aulas, são temas que estão sendo discutidos, tem som familiar, tem governança, tem comunicação. Então, por favor, o pessoal da área de comunicação cooperativa, seguir, ficaria muito contente se vocês disparassem isso para os produtores, para que a gente possa elevar o conhecimento, né, na agricultura brasileira. Então, esse slide era só para que vocês possam estar seguindo, curtam lá e usem à vontade, não precisa pedir autorização para nada. Se vocês quiserem pegar material lá do site do Doutor Agro, subir nas plataformas de educação da cooperativa, livros, fiquem à vontade, não pedir, tá? É tudo gratuito, à disposição de vocês. Pode passar o próximo. Esse slide aí, então, é o slide onde eu vou ficar mais tempo com vocês, que é o que me resta, né, para falar o que é que o Brasil tem que fazer e qual é o papel do cooperativismo brasileiro nos próximos 10, 15, 20 anos, talvez até mais, onde abre-se para a sociedade brasileira essa grande oportunidade. O ministro Roberto Rodrigues já falou do mundo asiático, do consumo, tudo que está acontecendo aí nos grãos, nas carnes. Eu já dei para vocês o número, 5 milhões de hectares em 2 anos, 15 milhões de hectares em 10 anos, é a minha expectativa. Mas como é que nós temos que fazer isso? Então, esse é o resuminho que você leva da minha apresentação, tá? O Brasil já é e será cada vez mais o fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos. Por exemplo, eu estou cercado aqui, eu estou vestindo um agroproduto aqui, eu estou sentado na cadeira de couro, que é um agroproduto, o meu computador está em cima de uma mesa, né, de madeira, que é também um agroproduto. E aí você tem também tabaco, você tem uma série de outros produtos, né, papel e celulose, onde o Brasil também tem um papel muito importante, uma liderança. Então, para caber tudo, tem que ser nessas 3 palavras: alimentos, bioenergia e agroprodutos. E aí, como é que o Brasil vai cada vez mais se posicionar como fornecedor mundial, adquirindo esse conceito e entregando esse conceito da paz, como bem nosso ministro Roberto Rodrigues? São 3 pilares de trabalho. E esses pilares servem para os produtores que estão assistindo, servem para as cooperativas que estão nos assistindo. Aonde que deve estar a estratégia do nosso país, da nossa cooperativa? É no pilar custo, na diferenciação e na ação coletiva, tá? Vamos começar pelo custo. Eu não vou cobrir todos os itens que estão aí, mas me permita aí ficar uns 3 minutos em cada um, e aí com isso eu concluo. Essa é a mensagem que vocês vão levar. Na área de custos, o que eu tenho visto cada vez mais é um cooperativismo pujante e atuante para levar aos produtores rurais a gestão de fazenda por metro quadrado. Faz tempo já que eu tenho falado para vocês que o hectare morreu e nasceu o metro quadrado. E quem está levando isso com sensoriamento remoto, sistematização de áreas, drones, imagens, recomendações de aplicação localizada de produtos, é um papel muito grande do cooperativismo, principalmente para o pequeno e o médio produtor. Nós temos que melhorar
para que a eficiência em custo fique cada vez melhor, na questão da educação, capacitação, na inovação, né, pesquisa e desenvolvimento, tecnologia, as questões de genética que tem trazido aí muita coisa legal. Eu posso contar para vocês, eu participo como um dos conselheiros da CTN-Bio, que é onde avançam as coisas de biotecnologia no Brasil, uma comissão muito boa, muito bacana. Vocês não acreditam que tem de novidades por sair lá nessa comissão. Fiquem contentes, não são apenas as empresas multinacionais, doutores das nossas universidades, também com inovações, produtos, bioinsumos e uma série de coisas interessantes ali, né? A questão do crédito, do financiamento e gestão de risco, eficiência de sistema de seguros, todas essas áreas nós temos como melhorar ainda. O ambiente regulatório, facilidade para abrir empresa, fechar empresa, né? Eficiência do judiciário, as reformas estruturantes, né, que o ministro falou aqui para a gente, melhoria na segurança das propriedades, dos produtos, né? Defesa sanitária, toda essa questão aí de irrigação também, enfim, a nossa agenda é na questão de custo. Então, aqui, para os líderes do cooperativismo que estão assistindo, ali naqueles bullet points, tem uma série de ideias do que vocês estão fazendo, como podem melhorar, né, e efetivamente projetos estratégicos que vocês podem criar na questão de custos, porque a cooperativa ela é um elemento de construção de margens para o produtor rural, construção de valor para o seu cooperado, né? Essa é a missão dela, construir resultado para o meu cooperado. Então, se eu trabalhar lá naqueles itens de custos, eu consigo melhorar. Daí a gente pula para a questão da diferenciação. Diferenciação é outro pilar onde a agricultura brasileira, a produção de alimentos, nossa, tem como desenvolver, melhorar para conquistar essa proposta de fornecedor mundial sustentável, que é, na excelência dos produtos, a construção de valor e margens, a qualidade dos serviços, né? As marcas, o papel do Brasil na redução da fome, tinha que estar atrelado à nossa imagem, um país que alimenta quase 1 bilhão de pessoas no planeta, né? Essa nossa imagem deveria estar cada vez mais forte no mundo quando olham para o Brasil, né? A melhoria no design, comunicação, storytelling, quer dizer, a cooperativa consegue a identidade dela, o produto, o consumidor vê a história dela pelo telefone, consegue assistir um vídeo, e todo esse belíssimo trabalho de comunicação que vocês estão fazendo já nas mídias sociais. Isso aí só tem que crescer. Selos de origem, certificação. Pouca gente sabe, por exemplo, que 50% da produção brasileira passa pelo cooperativismo. Precisamos deixar isso mais claro, porque há ainda na sociedade uma imagem errônea que o agro é ligado a tamanho, só está no agro quem é grande. Isso aí é quem não leu o conceito, né? O agro não tem nada a ver com tamanho. Então o cooperativismo é muito bom para essa ideia da diferenciação também. E aí, pessoal, os últimos itens estão ligados à questão ambiental. Quem tem me assistido aí sabe que eu sou muito contrário a essas pessoas que ficam detonando a imagem ambiental do Brasil. Inclusive aqui dentro, e principalmente aqui dentro, né? Por questões políticas, por questões ideológicas e outras, né? A agricultura brasileira e o Brasil é um dos países mais ambientais do mundo, e esse selo verde tem que estar carimbado na nossa imagem, nos nossos produtos. E eu acredito que isso vai acontecer no máximo em 2 ou 3 anos, à medida em que prestarmos uma atenção mais forte à questão do desmatamento ilegal e soubermos como comunicar essa questão ambiental de forma internacional. A grande vantagem do Brasil nessa área é que a matemática, a mensuração está do nosso lado. Vamos ver alguns números da matemática que precisam ser comunicados, precisam estar nos sites das cooperativas, né, para que a gente possa galgar essa palavra sustentável pregada na produção brasileira. Nós somos o país, ou um dos países com o melhor indicador de uso de energias renováveis na matriz energética, 47%, enquanto que na Europa é 15%. Nós somos o país com uma das maiores proporções de uso de biocombustíveis, se não for a maior, nos combustíveis. Esse é outro indicador interessante. Nós somos o país
com uma das maiores preservações existentes, 2/3 completamente preservado. Nós somos o país que tem o Código Florestal dos mais rigorosos no mundo. Nós somos o país que tem uma das menores emissões de carbono per capita do planeta, porque o Brasil emite, acho que é 2,5% do CO2 do planeta, menos de 3%, e aí quando você divide pelas pessoas que tem aqui no Brasil, como nós somos em muitos, o índice per capita é muito baixo. Nós temos também a questão dos bioinsumos e toda a tecnologia que está sendo gerada, integração lavoura, pecuária, floresta, tudo isso daí. Então, pessoal, se alguém fala que é pária na área ambiental, é uma pessoa que está com outros objetivos por trás, que não o objetivo de falar adequadamente e matematicamente o que é a realidade na área ambiental. O Brasil tem sim é que cobrar dos países, principalmente Europa, Estados Unidos, China e outros países que têm grandes emissões, que reduzam as suas emissões, porque o Brasil é prejudicado pelas emissões de carbono dos outros países. Uma alteração climática no planeta vai colocar em risco o nosso melhor negócio, que é a produção de alimentos. Então vamos olhar esse ponto aí. E o último, para concluir a minha fala aqui com vocês, o último ponto lá do nosso triângulo, né? Vocês lembram? Custos, diferenciação, ação coletiva. Né? A ação coletiva são vocês. Então, o fortalecimento cada vez maior do associativismo, do cooperativismo, das relações, da atuação público-privada em fóruns e mercados internacionais, enfim, a força nossa do trabalho conjunto. Então, vocês viram? É custo, diferenciação e ação coletiva. E eu, como o torcedor de vocês, o torcedor pode reclamar, né? O torcedor que está na arquibancada, às vezes ele xinga o próprio jogador, né? Ele fica bravo com o time. Eu acho que ainda falta cooperação ao cooperativismo brasileiro. Tenho discutido muito isso com o presidente Márcio. Em breve vocês esperem, nós vamos fazer um conjunto de lives bem... Quero muito a participação de vocês. São 10 que nós vamos fazer com temas chaves para desenvolvimento do cooperativismo, mais um material educacional, mas eu acho que as nossas cooperativas ainda precisam cooperar mais. Colocar nos seus pontos de venda produtos de outras cooperativas que complementem a sua linha. Né? Eu rodei muito o cooperativismo do sul do Brasil nos últimos 4, 5 anos, do Centro-Oeste, e a gente percebe que essas plataformas de conexão de vocês e entre vocês precisam ser fortalecidas, tá? Esse é um ponto. E o outro ponto que eu acho fundamental é que possamos imediatamente iniciar um trabalho internacional mais unificado. Ou seja, as cooperativas exportadoras poderiam cada vez mais ter uma dimensão de uma Copersucar, no caso do açúcar, que vocês sabem o que é, meio que colocando regras no mundo, otimizando infraestrutura logística, chegando lá na boca do caixa do cliente internacional, igual o nosso setor de suco de laranja consegue fazer. Ou seja, um envasador europeu precisa de suco para envasar e colocar no supermercado, o nosso setor abre a torneirinha. Né? Tem cliente que é até ligado por duto pelas empresas brasileiras para receberem o suco que precisam. Então eu acho que uma aglutinação maior, e deixo essa provocação ao longo do dia aqui do Coop Talks, uma aglutinação maior nossa na exportação seria algo muito bom, como a Foods fez na Dinamarca, como a Fonterra fez lá na Nova Zelândia. Nós poderíamos estar com uma Copersoy, uma Cooper Foods, enfim, preservando a identidade de todos, fazendo isso como uma joint venture, vamos dizer assim, comercial, né? Uma organização comercial. Esta, tal como a Copersucar conseguiu, fincaria as suas bandeiras do lado dos consumidores. Então nós estamos observando agora, o ministro falou, Indonésia bombando de importar produto do Brasil, Bangladesh, Vietnã, Filipinas. Por que não montarmos entrepostos das cooperativas brasileiras via essa organização consolidadora lá nesses países para chegar, tal como faz o nosso suco de laranja, do lado do comprador. O cara precisou, eu já tenho produto ali em estoque. Né? Com isso, a nossa capacidade de exportar produtos finais,
produtos embalados, com marca, seja a marca da cooperativa ou a marca do supermercado do Vietnã, por exemplo, vai aumentar muito. Tá? Então eu termino por aqui, agradecendo muito o convite de vocês, desejando a todos aí uma excelente semana e aquele triângulo fica como mensagem final para vocês. O Brasil será fornecedor mundial sustentável, já é. Para isso nós precisamos melhorar no quê? Lembra bem? Custos, aquele monte de pontos, diferenciação, aquele monte de pontos e ações coletivas, toda a agenda coletiva do cooperativismo, do associativismo, que eu não preciso dizer o quanto eu torço para que isso dê certo, né? Eu sou um entusiasta do agro brasileiro, quero que a gente consiga exportar cada vez produza mais para gerar oportunidades às pessoas, e o cooperativismo é protagonista nessa estratégia. Teremos 10, 15, 20 anos maravilhosos pela frente, melhores serão quanto antes implementarmos essas estratégias que vão possibilitar a criação de oportunidades às pessoas. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, foi um prazer deixar aqui essa mensagem,